Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou um pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero saudar a dona Melita e o seu Raul, que hoje estão celebrando 40 anos de vida matrimonial. Que nesta celebração nós rendamos graças a Deus também pela vida. O seu Raul, inclusive, ficou tão emocionado que essa semana estava hospitalizado, né? Saiu do hospital para vir celebrar. Então que Deus possa acumulá-los de muitas outras bênçãos, porque até aqui certamente o Senhor vos acompanhou, vos tem acompanhado. Então, bendito seja Deus. Saudamos também os pais, padrinhos das nossas crianças que serão batizadas. Todo o povo de Deus aqui reunido. Hoje nós estamos escutando o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas. O Senhor tem mais uma vez um ensinamento ao seu povo. E é bom que São Lucas, no início das suas parábolas, ele já se explica. Ele já justifica o porquê é que vai contar aquela história. E ele diz que aquele ensinamento era para aqueles que, confiando na sua justiça, desprezavam os outros. Esta é a mensagem, esta é a finalidade desta parábola. Não sermos vencidos, seduzidos pelas artimanhas da vaidade, da arrogância, da soberba, da prepotência, que pode também tocar o nosso coração e invalidar o nosso relacionamento com Deus, prejudicar a nossa comunhão com Deus e com o próximo. E aí São Lucas vai contar a história, para nos ajudar a aprofundar e visibilizar esta condição. O Senhor Jesus, portanto, vai dizer que 2 homens entraram no templo. Um era um fariseu e o outro era cobrador de impostos. É interessante situar que os olhos das pessoas que estavam no templo estava atento àqueles 2 homens, porque aqui são 2 homens com forte opinião pública, uma positiva e outra negativa. Mas não somente os homens enxergavam, Deus também os enxergava. São Lucas quer dizer que mais importante é isso, que Deus os enxergava. E estando no templo, primeiro vem o fariseu. Quando nós escutamos falar que tinha um fariseu ali, normalmente nós já temos um pouco daquela imagem que Jesus nos fez pensar a respeito dos fariseus, que acusou a sua incoerência. Mas no tempo de Jesus, os fariseus eram homens respeitadíssimos. Haviam 4 grupos no tempo de Jesus. Haviam os fariseus, haviam os saduceus, haviam os essênios e haviam os sicários. Destes 4 grupos, os fariseus eram os mais proeminentes na sociedade.
A palavra fariseu significa aquele que é separado, portanto, aquele que é santo, uma casta moral e espiritual que era notavelmente destacada. Hoje, nós gostaríamos de ser amigo de um fariseu. Gostaríamos de convidá-lo para um jantar ou para um almoço na nossa casa, ficaríamos em pé para cumprimentá-lo. Gostaríamos ainda mais que ele nos conhecesse, que fôssemos amigos, fazer uma selfie, colocá-la no Instagram, postar, olha com quem eu estive hoje. Essa ideia depreciada do fariseu não era vigente no tempo de Jesus, muito pelo contrário. Os fariseus eram estimados. E aquele fariseu vai para o templo e fica onde lhe convinha estar, se coloca na frente, diante de todos, para que todos vissem, o aplaudissem. Mas quando ele abre a boca, manifesta o seu vazio, manifesta a sua fraqueza, manifesta a sua treva. Ele começa a rezar. E vai dizendo, eu te louvo, Senhor, porque eu não sou como estes outros homens, adúlteros, ladrões, mentirosos, nem como aquele publicano. Ele revela o falseamento da sua imagem, se achava perfeito, se achava pleno. Se nós vamos olhar o texto original grego, por 5 vezes ele repete o pronome eu. Não cabia mais Deus diante da ditadura do seu próprio ego, do engano do seu próprio ego, do excesso do seu próprio ego. E quando o texto diz, ele rezava no seu íntimo, na verdade, a tradução original grega diz proeuton, que significa ele rezava para si mesmo. Não é que só rezava profundamente, intimamente, mas ele rezava para si, como se rezasse diante de um espelho, ufanando a sua própria imagem. Aqui está a imagem do narcisismo, da egolatria, que pode muitas vezes hoje tomar conta de nós, na nossa sociedade, que é tão marcada pela cultura da imagem, que nós devemos aparecer. Hoje, portanto, nós precisamos pedir ao Senhor que nos livre dos enganos da vaidade. É horrível uma pessoa que só tem para contar glórias de si mesma. É insuportável uma pessoa assim, que você vai conversar com ela, ela só quer contar as suas vantagens, que é bom, que é maravilhoso, que é ótimo, que é melhor que os outros. E nem Deus suporta esse comportamento, diz o texto, porque o texto termina dizendo que aquele primeiro fariseu, Deus não justificou, Deus não santificou, Deus não encontrou mérito na sua oração. Ele já estava premiando a si mesmo, não precisava de Deus. No entanto, se a imagem do fariseu, portanto, deve ser um alerta para um cuidado, a imagem do publicano deve ser uma inspiração a ser seguida. O publicano, por sua vez, entra no templo também, diante do mesmo Deus. Não é aplaudido pelas pessoas, porque Deus não é refém das nossas opiniões públicas, dos nossos critérios, dos nossos conceitos. Aquele homem, diz o texto, entra munido de notável humildade. Ele não era estimado como fariseu. Os cobradores de impostos eram uma das categorias de pessoas mais odiadas pelo povo judeu. Eles eram judeus, normalmente, que prestavam serviço ao Império Romano. Primeiro que eles cobravam sempre a mais e enriqueciam à custa do seu povo. Mexeu no bolso, a gente fica meio brabo. Normalmente é assim. E depois eles precisavam prestar fidelidade ao imperador, e assimilar certos costumes romanos, portanto também eram identificados como traidores de Deus, da fidelidade à aliança. Então era um povo que se tinha bastante depreciação. Este homem é um cobrador de impostos, mas ele entra no templo ciente dos seus pecados,
O texto diz que ele sequer tem coragem de elevar os olhos. O seu olhar não é altivo como o do fariseu, é humilde. Reconhece as suas mazelas e diz uma oração batendo no peito: tem piedade de mim, Senhor, que sou um pecador. São João Crisóstomo diz que a oração do publicano foi mais alto e chegou até Deus, como a primeira leitura que dizia que a oração do pobre rasga os céus, sobe mais alto do que as nuvens, porque a humildade é a escada para o céu. Para Deus vale muito mais um pecador humilde que sabe que precisa melhorar e quer crescer e conta com a ajuda de Deus para crescer, porque se reconhece insuficiente, do que um soberbo que se acha pronto, finalizado, melhor do que os outros, mas fica estagnado onde está, muito satisfeito consigo mesmo. O Senhor quer uma atitude de humildade da nossa parte, que nos leva constantemente a reavaliar, revisar as nossas atitudes e melhorar com a ajuda de Deus. A graça aqui é também um ponto nuclear. O fariseu achava-se pronto por seus méritos. O publicano precisava de Deus e pediu misericórdia. Nós também precisamos de Deus. Esta palavra humildade é interessante, meus irmãos. A palavra humildade vem de humus, terra, pó, até mesmo esterco. Significa aquele que se reconhece, usando a imagem do Gênesis, como que veio do pó. E para o pó voltará. E para onde vai tanta arrogância, tanta soberba, tanta prepotência? De nada adianta. Vale mais trilhar a escada que nos leva ao céu, que é a escada da humildade. Um filósofo chamado Schopenhauer dizia uma frase interessante, que o ponto mais alto da sabedoria é a humildade. Quando de fato nós adquirimos um olhar mais profundo da vida, de nós mesmos, de Deus, nós vamos deixando de lado a arrogância e a soberba, pois elas não acrescentam nada à nossa vida. A liturgia, toda a liturgia nos faz também ter este mesmo gesto, bater no peito. Quando nós rezamos o confesso, nós fazemos como este pecador, que bate no peito. Papa Francisco escreveu uma carta apostólica, Desiderio Desiderave, dizendo: nós vamos sempre ter que bater no peito, pois sempre precisaremos de Deus e da sua misericórdia. Santo Agostinho, no século IV, comentando este mesmo gesto, que já existia na liturgia, dizia: nós batemos no peito, nos confessando pecadores, para chacoalhar o coração. Para chacoalhar o coração, de modo que este coração de pedra, vaidoso, desumanizado por esta imagem falseada de nós mesmos, dê lugar a um coração de carne, humano, falho, mas que pode crescer com a ajuda e a graça de Deus. Deixemos, portanto, como São Paulo na segunda leitura, que terminando a sua missão, reconhecia a força e a companhia de Deus que o assistiu, deixemos que este mesmo Deus hoje nos acompanhe, nos fortaleça, nos encoraje e nos faça ser sempre mais humildes, ou seja, mais conscientes da nossa fraqueza e da nossa dependência de Deus. Amém.